Mais uma vez, saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para aprender mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui. Hoje é a última lição do nosso trimestre. Aos irmãos que estão aí nas suas casas acompanhando, que Deus possa abençoar. E Deus tem uma palavra para nós essa manhã, nessa última lição. Nós passamos todo o trimestre aí conhecendo um pouquinho dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Nós passamos por duas funções eclesiásticas. E hoje a última lição traz o título, A Multiforme Sabedoria de Deus. E aí eu falo para os irmãos, explicar a sabedoria de Deus. E eu lembrei de Nicodemos. Ô Nicodemos, eu estou falando de coisa daqui da terra que você conhece, rapaz. Você não entendeu? Imagine se eu começar a falar das celestiais. Mas eu louvo a Deus que pela palavra que Deus nos deixou, a sua palavra, pelo Espírito Santo a gente vai entendendo os mistérios de Deus que Paulo fala, né? E a gente vai conseguindo absorver isso e Deus vai nos ensinando. Então, nessa manhã estamos aprendendo juntos dessa multiforme sabedoria de Deus. Tá? O textual diz, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Nós vemos aí na nossa leitura diária que quem dá a sabedoria é Deus. Então, a sabedoria vem do próprio Deus. Ele é o dono da sabedoria e Ele pode nos dar a sabedoria. Tiago fala, se alguém não tem sabedoria, vai pedir para quem? Para Deus, que tem a sabedoria. E olha que interessante, Provérbios capítulo 9, que o princípio dessa sabedoria é temer ao Senhor. Então, se você teme ao Senhor, nós estamos no caminho certo. Se nós tememos ao Senhor, nós já estamos caminhando para ser participantes dessa sabedoria de Deus. E aí nós vamos lição afora, as insondáveis sabedorias de Deus. E hoje vamos entender que tudo que nós vimos no trimestre vai chegar ao ponto de nós entendermos essa sabedoria de Deus. Tá? A nossa introdução da lição vai dizer que o Altíssimo revelou para a igreja um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo o trouxe à luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então, que mistério é esse que foi guardado durante esses séculos? Que Paulo vem revelar, olha, eu sou o pequenino aqui, eu sou o menorzinho de todos, mas coube a mim revelar esse mistério, que é a salvação, que é Cristo Jesus. Porque até então no Velho Testamento você não vai ouvir da salvação, não vai ouvir falar de Cristo. Tem as profecias, mas dá a impressão que era só salvo quem? Só o povo de Israel, que obtinha a salvação. E agora, onde entra essa sabedoria de Deus, esse mistério de Deus, que Paulo vai explicando que agora os judeus e os gentios são um povo só. Coisa que o povo judeu não entendia. Você vai ver que em algumas lições passadas teve a questão do concílio em Jerusalém para entender, os gentios pode, não deve. Então era pela lei, tinha que se circuncidar. Agora não, Paulo vem revelar essa graça, esse mistério que é o quê? Deus está agora unindo o seu povo, tanto os judeus como os gentios. Isso era um mistério? Era um mistério, o povo não conhecia e agora todos conhecem. Até então, os gentios estavam perdidos, não tinha condições. Mas nós vamos ver as ferramentas que Deus usou para trazer esse povo e unir um povo só para fazer a igreja de Cristo. Entendam bem, quando nós falamos igreja de Cristo, nós estamos falando da Assembleia de Deus do Ipiranga. Nós estamos falando da igreja universal no mundo todo. Tem alguma denominação em algum lugar que também está pregando a palavra. Tem alguma igreja nesse momento que está falando do evangelho. Então é a igreja de Cristo. Até porque dentro da própria igreja, Deus vai tirar a sua igreja. Misericórdia são os fiéis. Que a Bíblia fala, nem todos que me dizem Senhor, Senhor.
Herdarão o reino. Então nós vamos aqui nesse primeiro tópico, que vai falar dos dons espirituais e ministeriais. É uma recordação do que nós já estudamos. Então nós vemos que nós passamos pelos 9 dons espirituais. Lembramos que não está limitado somente a 9 dons. Nós temos a lista que Paulo fala, então Deus, na sua infinita sabedoria, pode usar cada um da maneira que Ele quer. Mas nós temos uma lista de 9 dons, onde nós elencamos palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito, que eram os dons de revelação. Isso é só uma pincelada, os irmãos já estudaram, mas só para a gente finalizar essa última lição, para a gente chegar na multiforme sabedoria de Deus. Parece até uma palavra difícil, né? Mas será que eu vou entender? Você vai entender. Depois, os dons de poder que nós estudamos, que são dos dons espirituais, dom da fé, dom de curar, operação de maravilhas. Dons de expressão, dom de profecia, variedades de língua e a interpretação das línguas. Nós passamos também pelos dons ministeriais, que eram de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Tudo isso nós passamos dom por dom. E depois, agora, as 2 últimas lições foram das funções eclesiásticas, dos presbíteros e dos diáconos, né? Então, ele vai elencando aqui, né, a outros dons espirituais, em outras passagens bíblicas já mencionados. Então, nós passamos por todo esse conhecimento. E nessa manhã, talvez não vai dar, se você tiver alguma dúvida dos dons, a gente pode conversar. Mas o pouquinho que nós passamos aqui pelos dons, Deus deu para entender o que cada dom significa para a igreja. A gente passou em cada lição, deu para entender a importância de cada dom na igreja. Aí nessa madrugada eu estudando, falei, Senhor, nós passamos por um trimestre todo vendo os dons. Aí vem a pergunta que o Espírito Santo me faz nessa manhã, para mim e para você. Senão não há sentido nenhum esse trimestre. O ambiente hoje é espiritual, hoje é um momento da gente, hoje é reflexão. Hoje é o momento da gente ter uma retrospectiva do que a gente aprendeu. E quando ele menciona os dons ministeriais, dons espirituais, veio a pergunta para os amados irmãos, você desejou algum dom? Não precisa me responder, é o Espírito Santo que pergunta nessa manhã. Nesse trimestre que passamos, você desejou algum dom? E eu não poderia ir embora sem perguntar isso para mim e para você. Irmão, você pediu algum desses dons para Deus? Irmãos, eu estou aqui e só Deus sabe como está o meu interior. Meu corpo se arrepia tudo. Você pediu algum dom? Se você chegar e dizer assim, mas irmão, se até Paulo falou que era pequenininho, olha eu, então... Irmão, nós falamos lições por lições. Deus usa quem Ele quer, quem está à disposição. Então hoje, desculpa, não tem desculpa. Está aqui os nossos líderes, não dá para me desculpar. Não, senhor, mas eu sabe por que eu não pedi? Não tem desculpa. Aí eu vou continuar. Você está buscando algum dom desse que nós aprendemos? Eu comecei a enveredar para um lado, pastor. Comecei a pedir. Falei, Senhor, eu quero. Deus sabe o que eu pedi, mas não para mim. Porque a gente frisou bem que os dons é para a igreja. Para a edificação da igreja. E eu comecei a me encaixar na palavra. Falei, Senhor, porque uma coisa entendam bem. Paulo se disse pequenininho, ele se humilhou, mas o que Deus deu para ele era grande. Então, quando Paulo fala, não, mas a pregação do evangelho é grande, essa deve ser exaltada, Paulo não está sendo orgulhoso e nem arrogante. Nós nos humilhamos, mas o que Deus deu para nós é grande, tem que ser manifesto. O irmão pregou lá hoje, que palavra? A palavra, não o irmão é vaso. Mas a palavra é grande, deve ser reconhecida e com toda essa pompa, sim. Paulo ensina bem isso aí, eu sou pequeno, mas o que Deus deu para mim é grande. Nós não podemos diminuir a palavra, o que Deus deu para nós, o dom que Deus deu para nós é grande. Deve ser exaltado sim, é para a glória dele.
Então eu estou buscando, Senhor, vê o que o Senhor quer. Se não for, o Senhor tira do meu coração, mas vamos investindo, vamos fazendo. Vamos buscando. Então, desejou? Você pediu? Você está buscando algum dom? Você tem algum dom do que foi listado aqui? Olha, irmão, eu tenho. Estava enferrujado. Hoje é manhã de desenferrujar e começar a usar. O irmão Antônio mexe com ferramenta. Uma vez eu cheguei numa empresa para fazer um bico, as ferramentas tudo mal afiadas, enferrujadas. O cara falou, tá aí, ó, usa isso aí. Mas ele não sabia que eu sabia usar. Então eu cheguei, peguei aquelas ferramentas ruins, comecei a afiar, começou a sair peça. O cara falou, rapaz, desculpa, eu não sabia. Eu falei, não, fica tranquilo. Por isso que se você tiver mal afiado, não tem problema. Quem sabe afiar a ferramenta está aqui nessa manhã. Quem sabe afinar o instrumento está aqui. Quem sabe usar o instrumento está aqui. Esses dias eu precisava abrir uma lata, não tinha abridor de lata. Eu falei, daqui eu vou abrir com outra ferramenta. Abriu. Irmão, não tem desculpa. Mas eu sou pequeno, eu sou enferrujado, eu sou desafinado. Está aqui quem pode afinar, quem pode afiar, quem pode transformar. Está buscando um dom? Desculpa, a lição vai encerrar nessa manhã sim, para a gente entender a multiforme sabedoria de Deus. Eu sei que você está na sua casa também, está entendendo que Deus está falando com você, que Deus quer te usar. Deus quer usar quem está aqui, quem está em casa. Então essas são as perguntas que eu tenho. Tem algum dom? Se tem o dom, está buscando melhorar? Eu tenho, irmão. Ele está guardado as 7 chaves, porque o dia que Deus pedia, está lá guardadinho. Lembra do homem que guardou um talento? Cadê o talento? Está guardado, não usei para nada. Não, é para usar, irmão. Se Deus te deu um talento, é para usar. É para usar com a autoridade que o Espírito Santo te dá. Nós passamos um trimestre inteiro entendendo dos dons espirituais. E a minha alegria e o meu desejo é que nós usemos tudo isso que nós aprendemos. Nós vamos ser a igreja de Corinto? Vamos. Tem problema? Tem, mas também tem os dons. Então eu quero, o meu desejo é que cada rostinho que eu estou vendo aqui, eu possa ver sendo usado na obra de Deus. Não, cada irmão que está aqui, é o meu desejo, para a gente pôr em prática o que a gente aprendeu. Aquele relógio está a benção, né? Pode seguir. Quando for, eu vou pegar, com licença, eu vou pegar só o celular para não perder a hora. Senão a gente se empolga e perde a hora aqui. Vamos lá. Então é isso, eu fecho nesse primeiro tópico, que são diversos dons. Como eu fecho? Com essas perguntas. Tá? Aí eu pergunto para os irmãos mais uma coisa. Você se identificou com algum dom? É importante isso também. Eu acho que eu tenho facilidade. Tá? Legal, continua, busca. Irmão, eu tenho facilidade em ministrar. Continua. Mas ministrar qual que é o dom? Palavra de sabedoria, palavra de ciência. Irmão, eu tenho autoridade, sabe? Eu falo, o povo, vai lá. Senhor, me dá profecia. Quando eu falar, o povo, não sei se identificou com algum, busca. Peça a Deus. Não tem nenhum? Deseje, em nome de Jesus. O segundo tópico aí vai falar que são amplos, né? A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então a sabedoria de Deus, ela se manifesta aqui no Ipiranga, lá no Belém, aonde tem um crente, vamos tirar nome de igreja, aonde tem um crente, ali tem condições de manifestar a sabedoria de Deus. Nós poderíamos falar da sabedoria de Deus, olha, a sabedoria na criação. Essa semana nós estávamos no médico, e o médico falando com nós, eu e o pastor Messias, e o médico falava assim, uma coisa espantosa, coisa maravilhosa, é o coração humano. O doutor cardiologista que vai fazer a cirurgia do pastor, e ele, espantado, falou, coisa maravilhosa, coisa que não dá para explicar. Aí ele mesmo, o médico, falou, tem que ter uma mente inteligente atrás de tudo isso. E a gente sabe qual é a mente inteligente, é o nosso Deus. E você não imagina, tem um coração batendo aí, ó. Nós descobrimos que até os pelos do braço tem sua função. Mas para que é o pelo? Não, o pelo protege de bactéria.
tudo tem função, tudo tem uma utilidade. Nessa mente brilhante de Deus, Deus fez tudo perfeito. Deus viu que era bom, viu que era bom. E quando fez o homem, viu que era muito bom. Então, explicar essa sabedoria, nós não temos condições. Mas hoje, pela graça de Deus, nós entendemos que tudo vem de Deus. Que essa sabedoria na criação, nos detalhes, né? A gente tem a empresa de automação, eles fazem um braço robótico lá. Então há uma programação, um monte de computador. Aí eu comecei a imaginar, eu estava na firma e comecei a imaginar. O cara tem que programar para o braço chegar e pegar esse copo na determinada pressão. Você já imaginou que você não tem programa nenhum, você chega, você sabe a pressão de pegar esse copo, se é uma coisa mais pesada, olha que coisa linda que nós somos feitos. Deus nos fez na sua infinita sabedoria. Mas isso ainda não é a multiforme sabedoria, tá? Nós vamos chegar lá. Isso é a sabedoria de Deus na criação, no que há no mundo, que nós, por mais que nós tentamos explicar, nós vemos cada dia a sabedoria de Deus. Então, o terceiro ponto aí, ó, as dádivas do Pai. Onde entra a sabedoria de Deus vai a ponto do quê? Da dádiva do Pai. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele perdeu esse contato com o Pai. E agora nós vamos entrar no mistério que foi revelado por Paulo, que era o da salvação. E para entrar com a salvação, agora entra as dádivas do Pai, que a primeira que ele classifica aqui é a dádiva do amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que dádiva? O que é dádiva? Dádiva é aquilo que é doado, aquilo que é dado. Tá? E por que é o amor de Deus? Aonde? Como é que se explica isso? Porque antes de eu amar, Ele me amou. Desculpa, mas deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Você já conseguiu amar alguém que não te amou? Meu xará está ali. Não, amor, eu amo a minha esposa porque ela não me ama. É isso? Aonde chegou a conclusão? Poxa, ela me ama. Também estou te amando. Agora vem Deus. Pega aquele camarada que insulta, que despreza a Deus. Filho, eu te amo. Eu vou te amar. Continuo te amando. Não tem explicação. Tem explicação? A gente chega no final é o amor de Deus. Deixa eu alertar os irmãos, nós estamos vivendo uma onda aí, de pegar raiva dos outros. E eu vou explicar isso melhor mais para frente. Nós estamos pegando um momento aí, nós estamos com raiva do mau motorista. Nós estamos com raiva dos mau motoqueiros. Quando eu digo mau motoqueiro, os caras estão sem educação no trânsito, a gente está pegando raiva. Alguém chega ao ponto, se eu pegar esse cara. Desculpa, não precisa falar não, mas se você pegar um político corrupto com a sua vontade, eu já vi crente falando, tem que matar. Nós estamos pegando raiva. Vamos ser transparentes aqui, porque o amor de Deus vai amar esses caras. Vai amar o mais vil pecador. E eu digo para você, o preço que ele tem que pagar é o mesmo preço que eu tenho que pagar. Não, mas eu nunca matei, nunca roubei. O preço é o mesmo, o preço do pecado é o mesmo. A nossa dívida é igual. Então, a primeira dádiva do Pai aqui é o amor. Dádiva do amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Uma tal maneira que não dá para explicar. Por isso que nós agora, como filhos de Deus, devemos ter esse amor também. Por isso eu estou falando, a gente está preocupado com qual partido que vai assumir o governo, o diabo está trabalhando na surdina. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Segunda dádiva que é dada por Deus na sua infinita sabedoria é o quê? A dádiva da filiação divina. Mas somos todos filhos de Deus, sim, mas com o pecado nós perdemos essa... Nós fomos destruídos, fomos separados, nós pecamos. Rompeu a nossa comunhão com Deus. Mas agora... Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus.
É o mistério que Paulo está falando agora. Aquele que não era amado, Deus ama aquele que não é amado e não tem amor nenhum para dar para ninguém. Depois de amá-lo, ele vem e torna o quê? Filho. Através de Jesus, nós temos o poder de ser chamado filho de Deus. Lógico que tem que haver uma aceitação aí. Deus demonstra seu amor. A gente está pregando todo dia, ó, Deus te ama, Deus te ama. Se a pessoa aceita esse amor, se ela não aceita, Deus continua amando ela do mesmo jeito. Deixa eu explicar aqui. A única coisa é que ele ainda continua separado. Mas quando ele aceita esse amor, aí ele já começa o quê? Já começa aí a adoção de filho. E depois, no terceiro tópico, ele vai falar do ministério da reconciliação. O apóstolo explica o milagre da reconciliação. Nós estamos separados, mas de salvação agora também. Nós temos essa reconciliação. Quem está em Cristo é nova criatura. E o resultado disso é que Deus fez tudo novo na nossa vida. Então, aquele elo que foi separado agora com a reconciliação em Cristo, tornamos a se reconciliar com Deus. Tudo isso através do amor de Deus, que é insistente, irmão. Isso que é interessante. Não presta, eu ainda continuo amando. Eu creio que Deus vai até o último minuto. Eu estou te amando ainda, filho. Nós não vamos compreender humanamente, mas quando nós estamos no ambiente espiritual, que nós estamos falando do amor de Deus, a gente começa a entender. Olha aí. Você viu que a mãe insiste com o filho até no último momento? Nós tínhamos uma irmã, onde nós morávamos, que ela tinha um filho preso. Então, para a sociedade era terrível, aquele filho não prestava. Mas a mãe toda semana ia lá levar o bolinho, levar a roupinha. Não é meu filho, é amor. Deus chegou a comparar. Ó. Aí tem um detalhe, Deus chega ao ponto de dizer assim, mas se a mãe rejeitar, se a mãe que é um exemplo de amor, se a mãe falhar no amor, fica tranquilo, eu não vou falhar. Você vai explicar um amor desse? Não tem explicação. Então ele continua aqui. No segundo ponto, que antes de chegar no segundo ponto, agora nós vamos falar um pouco da multiforme sabedoria de Deus. Então os irmãos entenderam, né? Primeiro ponto aí. Os dons espirituais e ministeriais são diversos, tudo para a igreja. Então Deus deu os dons para a igreja, para a própria igreja ser edificada, ser aumentada, ser abençoada e alcançar a salvação. Aí nós lemos aqui, ó, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então, primeiro ponto que eu quero passar para os irmãos. Nós temos uma responsabilidade nessa manhã. Nós levamos em nossas responsabilidades mostrar essa multiforme sabedoria de Deus. E o que é essa multiforme sabedoria de Deus? Ela está em todos esses dons que Deus deu à igreja. Cada dom que Deus deu à igreja faz parte dessa multiforme sabedoria de Deus. Por isso que nós passamos por todos esses dons. Agora, quem que vai revelar essa sabedoria? É os anjos? Não. É a igreja. Por isso que essa manhã eu estou aqui tremendo, porque cai uma responsabilidade sobre nós, que não é só a responsabilidade da carteirinha de membro. Agora o negócio hoje estreita a nossa responsabilidade, porque além de tudo nós temos uma responsabilidade com Deus, de fazer propagar a sua multiforme sabedoria, através desses dons que Ele deu para edificar a igreja. Agora, olha que interessante, os dons edificam a igreja, prepara a igreja, é para a igreja, para o crescimento da igreja, para preparar a igreja, só que ele vai falar que essa multiforme sabedoria de Deus não vai ser conhecida pelas pessoas. Então eu não estou aqui nós estamos aqui aprendendo o que é a multiforme sabedoria de Deus, mas eu não vou sair lá fora, eu vou pregar o que? O amor de Deus.
Mas tudo isso que Deus fez, sabe onde está sendo conhecido isso? Conhecido dos principados e potestades no céu. Então eu vou melhorar para você. Nós estamos aqui nessa manhã, mas há uma plateia celestial assistindo. Nós estamos aqui nessa manhã reunidos, e há uma plateia celestial de potestade, da hierarquia angelical. Alguns estudiosos entendem que é só os anjos bons, outros entendem que são os anjos maus. Eu acredito que tanto os anjos bons como os anjos maus, as potestades, todos estão olhando essa reunião agora para ver se daqui vai sair a multiforme sabedoria de Deus ou não. Então, irmão, eu não tenho que provar nada para o meu irmão, eu estou aqui a serviço de Deus. E quando eu falho com Deus, é como se essa esfera celestial estivesse olhando e falando, está vendo? Olha lá, não fez o que o senhor preparou ali, não fez. Mas quando o crente alcança o uso desses dons e faz tudo para a obra de Deus, é como se esses seres celestiais, esses principados estivessem, olha lá, está dando certo o que Deus está fazendo. É uma maneira bem simples para a gente entender que essa multiforme sabedoria de Deus usada aqui na igreja. Então nós temos a responsabilidade. Por quê? 1 Pedro vai dizer que os anjos estão atentos ao que está acontecendo. Lembra da missão de evangelizar? Os anjos queriam fazer isso. Aí Deus pega com o seu amor o camarada que não valia nada, ama ele, salva ele, torna ele filho de Deus, dá dom para ele realizar o plano de Deus aqui na terra. Para os seres celestiais assistirem, olha lá. Olha a sabedoria de Deus. Por isso que no final de Efésios, o que Paulo vai falar? Que a nossa luta não é contra a carne. Sei que é um negócio confuso, mas irmão, peraí. Eu tenho vontade de matar aquele assassino, aquele bandido, aquele ladrão. A nossa luta não é contra a carne. Se há uma hoste da maldade trabalhando nas vidas, a nossa luta é espiritual. Por isso, irmãos, quando eu critico o meu irmão, olha aí agora, quando eu falo mal do meu irmão, quando eu fico fazendo fofoca, quando eu tenho inveja do meu irmão, eu estou deixando de lado de apresentar às hostes celestiais a multiforme sabedoria de Deus. Eu estou caindo na luta contra a carne. Murmurar com o meu irmão não é a luta contra a carne? Falou mal de mim? Vou falar mal dele também. Então acaba se caindo na luta contra a carne. Se eu pegar fulano, eu vou sentar a mão na orelha, a luta contra a carne. E o diabo está esperando que você lute contra a carne. Entenda nessa manhã que quando nós lutamos contra a carne, quando nós agimos com a força do braço, nós estamos extinguindo a multiforme sabedoria de Deus. Porque estão todos lá na expectativa, será? Aí veio o crente. Está falando mal de você. Eu vou orar. Deus ama ele, Deus me ama também, as coisas vão se resolver, porque é um Deus poderoso. Aí eu estou começando a fazer o que Paulo está dizendo aqui, Estou manifestando essa sabedoria de Deus e as hostes estão assistindo. Estão só contemplando. Então a nossa vida, irmãos, deve ser pautada usando esses dons, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a igreja seja edificada e mais além ainda, para mostrar para os anjos que a sabedoria de Deus está dando certo, que a multiforme sabedoria de Deus está sendo aplicada e a igreja está demonstrando isso através da igreja de Deus. Não é o anjo que vai vir aqui, não é o anjo que vai ter o dom de profecia, não. É você que vai ter o dom da cura, o dom da profecia. É você que vai usar isso a favor da igreja, para quando a sua luta chegar, você não vai lutar contra a carne, você vai lutar contra as hostes infernais, e o nome de Deus vai ser glorificado. Mas é assim, irmão, lembra da conversa do diabo com Deus na vida de Jó? Está vendo Jó? Olha, qual era a proposta? Ele só te serve porque ele tem benefício. Ao ponto de Deus mostrar para o diabo, vai lá, eu vou mostrar para você
que eu fiz ele com livre-arbítrio, que eu fiz ele com vontade própria, porque seria muito ruim Deus fazer um ser que só obedece a ele. Seria muito ruim nós estarmos aqui, porque nós não temos outra escolha, é só Deus. Não, você está aqui porque Deus chamou, você aceitou Jesus, e agora o Espírito Santo te traz aqui porque você tem essa comunhão com Ele. Mas ninguém veio amarrado aqui não. Nós estamos fazendo porque nós amamos ao nosso Deus. E esse amor que Ele tem passa por nós, e nós começamos a estar à disposição de Deus. Por que o irmão vai lá construir, vai lá fazer a obra, ajuda a carregar banco? Irmão, não é obrigado, não. Ele faz por amor. As coisas têm que ser feitas por amor. E nisso vai a multiforme sabedoria de Deus, que nós vamos mostrando, é a sabedoria de Deus na nossa vida. Usar os dons para a igreja. E quem está assistindo? Os principados e potestades no céu. Já parou para pensar nisso, na nossa responsabilidade? O que Deus dá de responsabilidade para nós? Ao ponto de um anjo olhar e falar, aquele está servindo a Deus. Por quê? Ao plano. O plano que Deus teve desde o início de tudo. O mistério que Paulo falou, que agora é revelado a nós. Estão entendendo? Fala, meu querido. Sim, sim. Não. Essa sabedoria, esses dons que nós temos, é para a igreja. Mas lembra o que Paulo falou da profecia? Se estiver falando em profecia, vai edificar a igreja, mas vai falar com o não crente, vai trazer ele à fé também. Porque você tem o dom, Deus está falando que quer falar com uma pessoa que nunca veio na igreja. O crente às vezes faz isso, né? Às vezes vem na igreja, Deus, fala comigo. E aí Deus usa alguém em profecia, fala uma coisa que só o crente sabe, mas o crente pediu. Imagina o não crente. Deus levanta alguém falando, é assim. Outra coisa, não só, aí que eu falo dos dons, não só o dom de profecia, mas o dom da palavra. Porque numa pregação, qual é a possibilidade de o pregador estar pregando e alguém está sentado lá, mas ele está falando a minha vida? Já ouviu isso? É a palavra, é o dom da palavra. Deus está usando a própria palavra, não levantou ninguém em profecia, mas está usando a profecia. Mas está falando comigo, está falando da minha vida, ao ponto que quando faz o apelo, a pessoa não aguenta, vem para frente, porque falou comigo. Olha que coisa linda, olha os dons sendo usados. Lá na empresa, em vez de murmurar, deixa Deus usar. Tá? Então, só para encerrar essa multiforme sabedoria de Deus, a mim o mínimo de todos, que Paulo vai se humilhando, né? Vai dizendo que ele é pequeno. Por que Paulo faz isso? Paulo se acha indigno pelo que ele praticou no passado. Paulo sente esse peso. Você vai ver que Ananias, quando Deus chama ele, vai lá, que está lá o Paulo. O Paulo não. Esse camarada não, esse camarada ele vai me matar. Não, eu quero usar ele. Aquilo que para alguns irmãozinhos era um perigo, para Deus era o quê? Um vaso escolhido. Por isso que eu falo, às vezes a gente olha para alguma pessoa e fala, isso aí não tem condição. E para Deus, no seu infinito amor, tem sim. Isso aí é importante para mim. Isso aí vai fazer a minha obra. Por isso que nós temos que valorizar o lugar que nós estamos, porque às vezes você não valoriza, Deus chama outro lá, um Zé Ninguém, e de repente ele está fazendo melhor que você, melhor que eu. Aí eu fico, aí Deus fala, filho, você está aí, você está enrolando, rapaz, acorda, desperta, eu também quero te usar. Mas se não vai, Deus levanta. Então que nós possamos valorizar o que Deus tem nos dado. A obra não para. Ninguém é insubstituível. Mas ninguém é igual. E a obra não para. A obra não pode parar, irmão. Quando não tinha ninguém para usar para falar com Balaão, Deus usou quem? Não tem ninguém, vamos usar a jumenta mesmo. Deus usa quem Ele quiser. Deus capacita. Então aquilo que a gente acha que não presta, por isso que Deus escolheu as coisas tolas, desprezíveis, tá? Aquilo que a gente não entende. Então só para concluir, versículo 9 de Efésios, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aonde Paulo vai falar em Coríntios que esse mistério é o quê? É Jesus Cristo. Essa é a salvação por Cristo. Tá?
para que seja demonstrado, ou para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, tá? Dos principados e potestades. Então entendam que todos esses dons que nós passamos, está tudo dentro dessa multiforme sabedoria, desse variados ou vários jeitos de Deus agir na sua igreja. Multiforme é muitos jeitos. Deus age do jeito que Ele quer, você nem imagina Deus estar agindo. Então isso é variado, não dá para entender, mas dá para praticar, dá para fazer, dá para ser, o Senhor me chamou, Senhor, estou aqui. Nessa sabedoria, então vamos aqui, vamos trabalhar aqui, vamos ser usados por Deus aqui. E assim continuando, fazendo a obra de Deus. Aí no segundo ponto, que nós já estamos quase, a nossa hora está quase indo, é como bons dispenseiros. Então nós já vimos que os dons para a igreja, né, tem toda a sua importância. Agora cabe a nós a responsabilidade de quê? Tem uma plateia celestial assistindo o que nós estamos fazendo com isso que Deus nos deu. Tá? E agora ser bons dispenseiros. O primeiro tópico aí, com sobriedade e vigilância. Então, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Aí eu fiquei nessa manhã pensando, poxa, o escritor colocou que na dispensa divina a gente tem que tirar o melhor. Aí eu comecei a meditar, falei, mas na dispensa divina só tem o melhor. Não, irmão, tem algum alimento lá que não sei. Não, na dispensa divina só tem alimento de boa qualidade, fica tranquilo. Não tem nada vencido, não tem nada ruim. Tudo que tirar da dispensa é bom. Eu achei esse termo aqui, aí o Espírito Santo falou assim, não, mas sabe o que acontece? Aí que está a diferença. A gente pega a dispensa divina e vai pegar um alimento aqui para cutucar o outro, para condenar. Não, aí o alimento não serve. Aí não serve eu pegar essa palavra para mim explorar o outro. Irmão, tem que contribuir, a palavra é contribuir. Não, esse alimento não serve para isso. Todo alimento é bom, bem aplicado, na hora certa. Eu digo para você que aqui tem alimento para todas as horas. Café da manhã, almoço, janta, ceia, um lanchinho, um tiragosto, uma saideira, tem tudo aqui nessa palavra, tem um alimento. Então você que está aí um dispenseiro, fica tranquilo, tudo que você pegar na dispensa de Deus é bom. Mas o importante é você saber usar essa dispensa de Deus. Tá? Porque tem muita gente escandalizando o evangelho com o próprio evangelho. Aí eu estava meditando, estou tirando uma mensagem lá, e entra esse ponto aí ao ponto de os homens, por causa dos filhos de Eli, desprezar a igreja. Desprezar o sacrifício, por quê? Nossa, mas não era o sacrifício, não era o que Deus tinha mandado, era, mas faziam de forma errada. Tá? Então temos que tomar cuidado, ser bons dispenseiros. Aí ele vai falar assim, não dado ao vinho, né? Graças a Deus aqui, outro dia perguntaram, você bebe? Eu falei, bebo. As pessoas perguntam, você bebe? Lógico que eu bebo. Nossa, eu não bebo coca, bebo água, bebo suco. Ficar sem beber também não dá, né? Mas não precisa beber, bebida alcoólica. É o que ele fala aqui, não dado ao vinho. Porque nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Aí eu vou mais longe. Porque tem gente que não está embriagado com vinho, mas está embriagado com avareza. Já perdeu o controle de tão avarento. Aí o Espírito Santo me faz entender quantas pessoas estão embriagadas na sua inveja. Se a bebida tira a sobriedade, tira o senso da pessoa, tira o juízo da pessoa, quantas pessoas estão embriagadas em pecado, perderam o juízo, só fazem bobagem. Então, ser sóbrio em todo, não só na bebida, por isso que eu falo, a turma fica só na bebida, mas tem coisas, pessoas que estão embriagadas em outras coisas. Na língua, pode falar, irmão, não tem problema não. Às vezes fala tanto que fica até, nem sabe, perdeu o sentido. Causa prejuízo para a obra de Deus. Mas o bom dispenseiro, ele faz com vigilância. Segundo ponto, ele faz com amor. Tá? Ele faz com amor e hospitalidade. Aí que eu falo, o ponto da lição diz amar sem esperar receber coisa alguma. Irmão, fazer algo para alguém sem esperar receber coisa alguma. Dá para imaginar isso? O
Porque geralmente as pessoas querem fazer algo para ter algum benefício. Para ter uma troca. Eu vou fazer porque eu sei que lá na frente, vou ter um retorno. Não foi isso que Deus ensinou no seu amor, na sabedoria do seu amor, Ele não ensinou isso. Ele falou, vou amar sem ter nada em troca. Mas automaticamente uma vida grata acaba sendo o quê? Um pagamento. E isso é melhor do que fazer por troca. Porque quando você faz alguma coisa por troca, se o dispenseiro trabalha na igreja esperando uma troca, ele fica decepcionado quando não tem. Por que acontece os congressos, as festas, os trabalhos na igreja e alguém não leva um tapinha nas costas e fica triste? Por quê? Ele já fez esperando uma troca. Causa decepção. Ninguém me ama. Ninguém viu o que eu fiz. Não, o bom dispenseiro não está nem aí se vão dar tapa na costa, não. Ele está, eu fiz. Irmão, ninguém viu, mas aquele dia de noite eu fechei toda essa janela aqui. Ninguém viu, mas eu fiz. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Está olhando o que você fez, fica tranquilo. Se os olhos da terra não olham, tem um lá em cima, o nosso Deus com os olhos, está olhando. E vai ser alegria, né? O dia que até você esquecer e chegar perante o tribunal de Deus. Abra o livro. Alex, aquele dia, você fez algo aqui na minha obra. Nem sabia, senhor, não, mas eu vi. Ninguém viu, Alex, mas eu vi. Está aqui, está marcado aqui. Seu galardão. O dispenseiro não está esperando tapinha nas costas, não. É bom. Né? Eu, quando comecei a dar aula da escola dominical em Arthur Nogueira, né, primeiro ano, chegou o aniversário, nossa, me deram sapato, me deram um monte de coisa. Falei, negócio que bom, né? Falei, vou melhorar mais. Aí melhorei, segundo ano, glória a Deus, né? Falei, nossa, vou melhorar mais, senhor, que benção, né? Terceiro ano, não deram nada. Mas estava tudo junto. Eu falei, glória a Deus. Deus está dando, Deus está vendo. É benção. Mas eu fazer em troca, eu vou sair decepcionado. Então, o amor e a hospitalidade devem estar no dispenseiro. Para que possa demonstrar essa multiforme sabedoria de Deus, o dispenseiro tem que ter amor. Tem que ter hospitalidade. Amar, sem esperar receber alguma coisa, é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Pode pegar a vida de Paulo. Paulo foi um missionário, você não vai ver ele exigindo nada. Ainda a Bíblia fala, onde ele chega, ele não quer ser pesado para ninguém. Ele sabe fazer tenda, vai fazer tenda. Ele não está esperando nada de ninguém. Mas o que Paulo recebe? Quando ele recebe a informação, Paulo, a igreja lá em tal lugar está uma benção. Eu falei, eu regozijo ao Senhor. Porque eu plantei uma semente lá e deu certo. É isso. É essa a recompensa. E uma recompensa é a gente fazer a obra de Deus e ver o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. A recompensa nossa é, olha, está vendo aquele camarada lá? Falei de Jesus, está aqui adorando Deus. É um pastor, é um obreiro, glória a Deus. Essa é a recompensa. Não tem recompensa maior de ver a igreja se alegrando. A gente tem... Eu fico preocupado com as pessoas, o irmão falou sobre cobrar, né? Eu fico preocupado quando as pessoas fazem alguma coisa, aí chega para você viu? Você viu o que eu fiz? Você viu o hino que eu cantei hoje? Você viu a palavra que eu dei hoje? Você viu? É preocupante isso. É preocupante, porque eu já convivi com pessoas assim, que acabava a mensagem, você viu? Amém, irmão, glória a Deus, que benção. Já viu? E hoje estão encostados. Hoje estão encostados por quê? Muita gente não viu, ele desanimou. Agora, olha, eu vou ser simples, irmãos. Eu escuto dessa pessoa. A gente não tem valor nenhum. A pessoa passa a vida pregando e perguntando, e ele termina assim, não vou fazer mais porque ninguém me valoriza, a gente não tem valor nenhum. Eu já ouvi isso, eu estou falando de experiência que eu vi. Eu falei, Senhor, eu não quero terminar assim, Senhor, eu estou fazendo para Ti, e nem que ninguém veja, mas eu quero morrer fazendo a Tua obra, não importa. Porque as pessoas que começam assim, você viu? Você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz? Termina assim. Irmão, aqui nessa igreja ninguém valoriza ninguém. Irmão, quem valoriza é Deus, quem deu foi Deus, quem faz é Deus. Fala, meu querido. Um bom exemplo.
O irmão citou o exemplo de Mardoqueu. Ele não ficou falando lá. Não pediu para ninguém falar quem falou? Fica tranquilo, meu irmão. Deus está vendo o que você faz. E na hora de te honrar, quem vai honrar é Deus. A honra do homem acaba aqui. A glória do homem acaba aqui. Mas quando a glória de Deus não acaba, ela é eterna. Quando é Deus que honra, ninguém desonra. Porque enquanto o homem está honrando você, o outro está criticando. Olha lá. Irmão, glória a Deus pela lição de hoje. Eu só Deus sabe como eu estou aqui. Mas quando a honra vem do homem, alguém te critica. Mas quando a honra vem de Deus, até o Naamã baixa a cabeça. Naamã não, eu esqueci o nome do irmãozinho lá. É Amã. Naamã é outro. Naamã é outro. Amã tem que abaixar a cabeça. E aí o que acontece? Olha aí. Aquele que queria a glória, o que tem que fazer agora? Tem que puxar. Quando Deus honra o homem, aquele que te criticou tem que... É assim que vai fazer para o homem que o rei se agrada. E pronto. Então é melhor ser honrado por Deus. Melhor ser abençoado por Deus. E a forca? Tá aí, irmão. Eu não quero chegar ao extremo para você não desejar isso. Mas é inevitável quando a pessoa trama alguma coisa contra você e você continua fiel a Deus. Aí que está a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, a luta contra a carne e o sangue, por quê? Ele vai matar? Peraí, então eu vou fazer... Não, deixa para Deus resolver as nossas pelejas. Não queira vingar, porque Deus salva, ou Deus mata, ou Deus transforma. Tá? Continuando aqui do bom dispenseiro. Não acabou ainda, né, irmão? Vamos lá, terceiro ponto, está quase acabando. O dispenseiro administra com fidelidade. Irmãos, administrar com fidelidade. Vou dar um exemplo aqui do pastor Messias. Colocar 100 gramas da ervilha, 52 gramas do milho. Fidelidade, porque não é nosso. É de Deus. Irmão, aqui fui comprar uma coisa para a igreja, sobrou 12 centavos. Está aqui. Fidelidade em tudo. Fidelidade em todo mundo. O dispenseiro tem que ter essa fidelidade. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, para quem realmente pertence à majestade. Eu vou dizer uma coisa para você. Você agindo com fidelidade, meu pastor vai ficar contente. Não, fica tranquilo, se o pastor não ficar contente, Deus, você está agindo para Deus. Essa fidelidade é para Deus. Tá? Então a gente deve agir com fidelidade nas coisas de Deus. Fidelidade seja financeira, fidelidade no trato, no amor. Porque, né, quando a gente fala de fidelidade, alguém só pensa no dinheiro. Mas quanta infidelidade há na frente do irmão? Irmão, você é uma bênção nas costas, eu desço a língua do irmão. Isso aí é infidelidade. O bom dispenseiro trata com fidelidade. E se ele tiver o Espírito Santo, irmão, eu não estou concordando com o negócio, ele vai chegar. Eu queria falar com o senhor. Não vai falar para o outro. Então, outro ponto, fidelidade. Aí o que acontece? Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. Aí o dispenseiro fiel, além dele estar crescendo perante Deus, até os homens também ele está crescendo perante os homens. Ele é louvado perante Deus e também perante os homens. Quem? Fulano lá? Da onde? Lá da Assembleia de Deus, lá de cima, lá da igrejona, lá. Rapaz, aquele cara lá aquele cara é fiel. Aquele cara é ponta firme, conta com ele. Ele é diferente dos outros. Lembra do irmão aqui em Jundiaí que foi chamado para mentir? O patrão falou, mente lá, fala que eu não estou. Ele não conseguiu mentir. Perdeu o serviço de mais de 15 anos. A esposa quase matou o marido. Falou, você é tonto, só uma mentirinha. Aí sai distribuindo currículo. O que causa um currículo de um camarada de 15 anos ser mandado embora? A pessoa pegou, qual o motivo? Ligou lá, qual o motivo? Aí o dono estava tão arretado e falou, não sabe nem mentir. Obrigado. Estou precisando de uma pessoa dessa aqui. O que o senhor fazia lá? Falei, eu era um funcionário lá. Então aqui você vai ser o gerente. Irmão, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos coloca em nível maior de fidelidade. É fiel no pouco. Uma mentirinha só, não tem problema. Deus põe você em lugar grande. Vamos lá, continuando aqui para encerrar.
Agora encerro aqui o seguinte, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então a igreja de hoje precisa dos dons espirituais. Por isso que eu insisto, a igreja precisamos de homens de Deus bons na palavra. Nós precisamos de homens de Deus que levante a mão e ore e o enfermo seja curado. Nós precisamos de homens de Deus que onde há o espírito maligno, ele tenha discernimento. Ei, isso não é de Deus. Nós precisamos que os dons estejam ativos na igreja. Por isso que os irmãos estão aqui, porque com essa incumbência. Mas pode ser daqui da tribo? Pode. Mas vai sair daqui, dessa manhã, vai sair homens de Deus dotados desses dons para fazer a obra de Deus. Então, há uma necessidade. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas. Estão facilitando muitas coisas, estão mudando muitas coisas, e o princípio do evangelho não mudou. Não mudou, é irrevogável, não dá para mudar. Mas, infelizmente, está vindo o quê? Os comichões no ouvido, está vindo as falsas doutrinas, está vindo a facilidade, está vindo, não é bem assim, rapaz. Quantos pastores já ouviram falar, não, mas espera aí, irmão, a doutrina bíblica não mudou. Pecado ainda continua sendo pecado. Mentira, inveja não vai para o céu. Prostituição não vai para o céu, não dá para facilitar. É inegociável. Por isso que a igreja de hoje precisa dos dons espirituais. Nós precisamos, para que a frieza seja banida. Para que onde você passar, seja um crente em Jesus, dotado de dons espirituais e possa abençoar. Onde você passar, Deus possa ser manifesto através da tua vida. Então, há uma necessidade. Por isso que eu insisto, as pessoas não estão buscando. O que as pessoas estão buscando hoje? Desculpa falar, mas o que deve ter de gente orando para ganhar o carro não está escrito. Senhor, me dá o carro. Eu imagino, né? O que tem de gente orando, Senhor, eu quero aquele carro, Senhor. Eu quero aquele carro, Senhor, eu quero aquele carro, eu quero aquele carro. Tem gente orando e esqueceu de falar, Senhor, eu quero ser batizado, Senhor. Eu quero falar em língua, Senhor. Eu quero falar em profecia, Senhor. Eu quero ter o dom da palavra. Não, eu quero o carro. Eu preciso de mais um, Senhor. Eu tenho 3, mas só mais um, Senhor. Só mais um. Tem gente, como você está? Eu quero estar no dia do sorteio. Irmãos, a igreja precisa buscar os dons. E eu acredito que depois dessa lição de hoje, a gente vai calejar o joelho e falar, Senhor, eu quero ver crentes aqui sendo usados na palavra, sendo usados na profecia. Irmão, eu quero ver vocês orando e Deus usando para cura. Aleluia. Aí sabe o que vai acontecer? As potestades só estão olhando, falei, eita, agora o negócio lá está quente. Olha lá a multiforme sabedoria de Deus sendo manifesta. Eles estão conhecendo que através da igreja está sendo manifestada essa sabedoria de Deus. E para encerrar, que o tempo já acabou, ele encerra o seguinte. Isso eu falo aqui com toda clareza e convicção. Estamos pedindo os dons, mas isso só vai ser comprovado por uma palavra chamada frutos. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã só vai ser concretizado com a palavra chamada frutos. João capítulo 15, Jesus começa dizendo, eu sou a videira. Vocês são as varas. E nós fomos enxertados nessa videira. E dessa videira a gente recebe o alimento e a seiva e as proteínas para que as varas, a videira não produz frutos, mas as varas produzem frutos. Então eu não quero ver os irmãos só no congresso da CPU, sapateando e pulando, não. Frutos. O que Jesus encerra dizendo, os frutos permaneçam. Então eu quero ver você velhinho, arrastando a perna de bengala, eu não sei, gaguejando, tremendo, mas ainda com frutos. Não igual muitas pessoas, não, então, rapaz, eu fazia, eu acontecia, rapaz, quando Deus me usava em profecia. Não, é hoje.
Já passou, Deus já usou, Ele quer usar hoje. Não, irmão, quando eu pregava, você precisa de ver. 1000 pessoas, é hoje. Eu estou aqui ministrando, mas já estou pensando, Senhor, na aula que vem, Senhor, tem que ter fruto. Tem que ser bênção, Senhor. Fruto permaneça. Por isso que no tópico 2 ele vai falar o quê? Não adianta nada os dons sem o amor. Não adianta nada os dons sem o amor. Faz tudo, mas não tem amor, não adianta nada. Paulo falou, não adianta. E aí Jesus encerra dizendo para nós assim, e não adianta nada sem fruto. Não é crente rojão. Cadê? Acabou. Não, é crente ali, que os frutos permaneçam. Porque alguém vai usufruir desse fruto. Alguém vai aproveitar desses frutos. E quando nós produzimos fruto, tem alguém sendo alimentado, tem alguém sendo abençoado através da nossa vida. Então eu encerro aqui, os dons. Buscar os dons. Praticar com amor. E produzir fruto. Irmão, faz tempo que eu não produzo fruto, fica tranquilo. Pega aí a parábola da figueira. Deixa mais um pouquinho, que eu vou cavar ela. Deus está cavando nessa manhã videiras. Deus está estercando vidas nessa manhã. E aí o Espírito Santo diz, pode ficar tranquilo, Senhor, que na próxima aula tem fruto. Próximo culto tem fruto. No próximo encontro nós vamos ter frutos, porque quem está cuidando de nós é o grande lavrador. Vá, produza fruto e que o seu fruto permaneça. Amém, meus queridos? Deus que abençoe os irmãos em nome de Jesus.